Tréplica do candidato Geraldo Alckmin. A própria candidata está dizendo que os homicídios caíram. Aliás, o índice de homicídio no Brasil caiu em razão de São Paulo, porque a redução em São Paulo foi de 72% o número de homicídios. Nós nos orgulhamos desse trabalho, investimos no sistema prisional, presos, inclusive, trabalhando. Hoje, mais de 40% dos presos trabalham, quase 20% dos presos condenados, eles estudam. Não há um preso em cadeia aqui em São Paulo, acabamos com um preso em distrito policial. E como prefeito, vou ajudar o governo do Estado. A Guarda Civil Metropolitana vai ser integrada com a Polícia Civil e Militar, trabalhar junto, trabalhar nos bairros, vou colocar a guarda nas escolas, nas unidades de saúde, nos terminais rodoviários. Fui a Bogotá, tive com o general Oscar Marenco, da Força Nacional. Vamos instalar 18 mil câmeras de vídeo com software para poder monitorar as áreas. Você que está em casa vai ter muito mais proteção. Eu pergunto para a candidata Marta. O governador Mário Covas foi um dos precursores da responsabilidade com o seu dinheiro, o dinheiro da população de São Paulo. E depois veio a lei de responsabilidade fiscal. Nós já reduzimos até os impostos. Pão em São Paulo, reduzi para 0, trigo 0, farinha de trigo 0, macarrão 0, álcool combustível, reduzi para 12. A candidata do PT aumentou os impostos e as taxas e deixou um rombo de 1,8 bilhão de reais nas contas públicas do município. Como é possível? Alckmin, primeiro, a redução que você está falando, hoje está sendo toda questionada pelo atual governador Serra. Bom, mas eu vou falar da nossa prefeitura, que nós pegamos falida, acabada pela gestão Maluf Pita, e que tivemos que pagar as dívidas e, depois disso, começar a organizar a cidade. Nós conseguimos terminar o nosso mandato criando bilhete único, fazendo o CEL, fazendo o maior programa social do Brasil e, assim mesmo, deixando um superávit de 91 milhões e também em caixa 358 milhões. Vocês fizeram do PSDB processos, foi para o Supremo Tribunal Federal, onde foi arquivado, dizendo que cumprimos sim a lei da responsabilidade fiscal. E o que aconteceu? Para comprovar isso, no final da gestão de janeiro, vocês já tinham 1 bilhão no caixa da prefeitura. Terminaram o ano com superávit já tendo pago todas as contas, superávit, né? De 2 bilhões e pouco. Depois 3 bilhões no outro ano e agora tem no banco 4 bilhões. Essa gestão é uma gestão do PSDB e Demo, mas uma gestão que deixa dinheiro para os banqueiros, em vez de pôr dinheiro em creche, em remédio, fazer corredor, tudo que está sendo preciso. Nós fizemos uma gestão que foi realmente muito boa para quem tinha poucos recursos, comparada com a que hoje tem 10 bilhões a mais do que nós tivemos na época. A verdade é bem diferente. Final da gestão, déficit de 2,1 bilhões, exatamente. Tira os 300 milhões em caixa, o déficit líquido, 1,8 bilhão. Todas as obras paradas, o viaduto lá da Jacupêssego parado, hospital que não saiu do chão, não pagou conta de energia da Sabesp. Aliás, é impressionante, criou a taxa da luz, cobrou de quem não tinha iluminação pública e não pagou a conta de energia. É a má gestão completa. Cria taxa, cobra de quem não tem e não paga a conta de energia. É um caos verdadeiro. Um absurdo. Essas pessoas, 2.026 credores não receberam. Aliás, alguns não receberam até hoje, porque as dívidas foram parceladas em 7 anos. O meu compromisso com você que paga impostos com sacrifício é boa gestão, eficiência no gasto público, fazer mais, fazer melhor e não deixar para o sucessor uma situação de dificuldade. Tréplica da candidata Marta Suplicy. Alckmin, eu não vou ficar discutindo os números com você, porque os números que você falou não são os números verdadeiros. Então, eu vou ficar os meus contra os seus, né? Os meus foram, inclusive, reconfirmados pelo Supremo Tribunal Federal.
E foi feito um clima de terror exatamente para colocar a nossa administração com uma má face, quando a nossa administração pagou, deixou dinheiro para pagar o que devia, e vocês terminaram o janeiro com 100 milhões. Agora, eu fico muito contente de, com pouco recurso, ter podido fazer o que eu fiz, porque eu peguei essa cidade, um caos, parecia que tinha passado um bando de gafanhoto, desde o sistema de saúde, que nós tivemos que municipalizar inteirinho, e conseguimos um êxito, diminuindo mortalidade materna, infantil, acabando a dengue, fazendo programas para as mulheres muito bons, até o transporte, que fizemos o bilhete único, que hoje é copiado em vários países, além do CEL, que foi realmente um grande plano de inclusão social e de mudança na nossa periferia. Quem pergunta agora é a candidata Soninha Francini. Para o candidato Paulo Maluf, corrupção é um problema seríssimo, porque desvia recursos públicos, prejudica a qualidade dos serviços, dos atendimentos, das obras, porque é muito injusto com quem é honesto, porque cria facilidades para quem não faz questão de sê-lo, e porque cria todo um clima de descrença na política e nos políticos que faz muito mal. Queria saber quais as propostas do candidato para combater a corrupção na máquina pública. Para não deixar transitado em julgado, eu tenho, antes de responder a sua pergunta, um gráfico aqui, que vou deixar depois com a imprensa, que mostra que, em primeiro lugar, Dona Marta não substituiu a mim. Ela não teve gestão Maluf antes dela. Segundo lugar, eu vou mostrar que as gestões que mais endividaram a prefeitura e que deixaram a prefeitura quebrada foram as duas gestões do PT. Dona Luísa Erundina em 88 e Marta Suplicy em 2004. Ou seja, ela deixou o maior índice de endividamento e a maior liquidez. Segundo, sobre corrupção, Soninha, eu acho que você está na ordem do dia. Porque os jornais estão dando que você, que é vereadora, portanto, você pertence à Câmara de Vereadores, você diz que os vereadores se vendem por dinheiro. Ora, não tem corrupção sem ter corruptor. Então, eu gostaria que você tivesse coragem agora para dizer quais são os seus colegas que se vendem por dinheiro e quais foram os prefeitos que pagaram. Eu não fui, porque você não foi vereadora comigo. Os prefeitos que me sucederam, se houve corrupção pagando a Câmara Municipal, como você muito bem disse, claramente, mas não teve coragem de dar nome aos bois, eu te desafio. Dá os nomes aos bois, os teus colegas corruptos e quais foram os prefeitos que pagaram. Eu não, porque você não foi prefeita, não foi vereadora comigo. Minha vez? Sim, senhora. Ninguém precisa ter sido vereador para saber que se negociam votos nos parlamentos, e foi isso que eu disse na sabatina do Estadão, na Câmara Municipal, em assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Infelizmente, nós temos casos sendo julgados, inclusive no Supremo Tribunal Federal, de troca de votos por favores financeiros. Para combater a corrupção, acho que é claro que é importante punir os autores de desvios, de má conduta, mas evitar ocasiões para a prática de corrupção também. A burocracia na máquina pública, por exemplo, cria condições para vários intermediários. É tudo tão complicado, é tão difícil aprovar uma planta, obter um alvará, conseguir plenas condições de funcionamento do estabelecimento, que é muito tentador. Aparece muita gente no meio do caminho para encurtar, para tornar tudo mais rápido, para se oferecer para facilitar indevidamente. Então, a gente precisa desburocratizar, informatizar, tornar os processos, os procedimentos todos mais simples e mais lógicos, para evitar a ocasião propícia para a ocorrência de corrupção. Veja, você não teve coragem de dizer quais são os seus colegas de Câmara Municipal que convivem com você 4 anos, que recebe dinheiro como você acusou. E não tem coragem de dizer quais foram os prefeitos que fizeram isso. Agora, o que eu posso dizer para você, que eu fui prefeito 4 anos com 6 bilhões de orçamento. Eu fiz, e com 24 bilhões, mais que todos aqueles que me sucederam com 150. E pode somar o governador Alckmin junto, que eu fiz mais do que todos juntos. Ora, se eu fiz mais do que todos juntos, com menos dinheiro, eu te pergunto, você que é vereador agora, onde é que está o dinheiro das administrações atuais? Porque eu fiz mais com menos. Você não chega aqui, sendo um túnel do Maluf, sendo uma avenida do Maluf, sendo um metrô do Maluf, sendo uma obra do Paulo Maluf. E fiz isso com muito pouco dinheiro. E tem uma coisa para você, eu entrei na política rico, muito rico, graças a Deus.
E hoje posso dizer que estou menos rico do que estava.